galera, uma boa tarde para você. Está começando ao vivaço o programa Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Estamos chegando nesta quarta-feira até às 3 da tarde, trazendo sempre as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, o amigão da galera, o nosso querido Bruno Castilho. Tudo bem, Brunão? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a você aí de casa. Como sempre, é um prazer inenarrável estar em mais uma Hora do Esporte nesta quarta-feira, hoje sem um feriado à vista, a gente vai a semana toda. Que bom, vamos à semana cheia. E aqui com a gente também o nosso intérprete de Libras, o nosso querido Luiz Fernando, papai do Lorenzo. Lorenzo, que é o mascotinho do nosso Hora do Esporte. Luizão, seja sempre muito bem-vindo. Aê, o nosso soquinho maroto de toda segunda, quarta e sexta. O Luizão que sempre leva a informação para a comunidade surda que acompanha aqui o nosso Hora, tá certo? E olha só, a gente começa o programa de hoje falando de futsal. Ontem no ginásio Tênis Clube, o time do São José entrou em quadra pela abertura do Campeonato Paulista. São José recebeu o Campos do Jordão e você vai ver agora os gols da partida e foram muitos, hein? Solta, Matheus! O primeiro do São José saiu aos 6h30 da primeira etapa. O goleiro Lucas parecia um ala lá pela esquerda e tocou para Marco Antônio, que de primeira rolou para o meio e Carlos Rafael fez contra. Aberto o placar no Tênis Clube. Carlos Rafael contra. São José Futsal 1, Campos do Jordão 0. 3 minutos depois, o segundo, triangulação do São José pela direita, até chegar em Felipe, que dominou e mesmo desequilibrado, tocou para o fundo das redes de Marcelo Augusto. Amplia o São José, 2-0. Já estamos no segundo tempo e não temos o terceiro e nem o quarto gol do São José, marcados pelo Gabriel Soares. Mas o quinto tem, lá pela direita, boa jogada de Cauã, que rolou para Felipe bater 2 vezes e colocar na rede do Campos do Jordão. Era o segundo de Felipe, o quinto do São José. São José 5, Campos do Jordão 0. Restando 8h33 para terminar o jogo, saiu o sexto do São José. Felipe dominou de costas e rolou para Gabriel Soares tocar com categoria na saída de Marcelo Augusto. Belo gol do São José, belo gol do Gabriel Soares, que marcou o seu terceiro na partida. São José 6-0. Não perca a conta, restando 5h38, lateral para o São José. Gabriel Soares dominou livre e bateu forte para fazer mais um. O quarto de Gabriel Soares do jogo, o sétimo do São José. São José 7, Campos do Jordão 0. E restando pouco mais de 2 minutos, Gustavo fechou a conta para os donos da casa. Ele dominou aqui na esquerda, pisou, ganhou, trouxe para o meio e soltou o sapato para fazer o seu. Gustavo foi para a rede. Era o 8º gol do São José na partida, que terminou assim. Final no ginásio Tênis Clube. São José Futsal 8, Campos do Jordão 0. Pois é, Brunão, o São José fez aquilo que se esperava, não sei se esperava tantos gols assim, 8-0 para cima do Campos do Jordão. Com todo respeito ao Campos do Jordão, é uma equipe mais modesta, uma equipe, né, com um orçamento infinitamente menor dentro do cenário do futsal aí paulista, né? O São José que já também não tem um orçamento tão grande comparado com as grandes equipes do cenário nacional do futsal. E acaba acontecendo esses placares elásticos aí. O São José não tem nada a ver com isso. O próprio Campos do Jordão está brigando, está lutando. Um campeonato que me parece até um pouco inchado. Já a gente vai ver aí a relação de times desse campeonato paulista, Brunão. É um resultado, assim, para levantar um pouco a moral do São José, que não vem bem na Liga Nacional, né? Tem 2 derrotas em casa e 1 empate fora. Ou seja, de 9 pontos disputados, tem apenas 1 vencido. Então, é um jogo para levantar um pouco a moral do time do São José, que começou a temporada claudicante aí, ruim. Mas também levanta a moral, mas assim, os jogadores do São José sabem que, como você disse, né, o Campos Jordão não é nenhum bicho-papão, né? Nossa, vencemos um grande time. Não, é um time honesto que veio jogar e bem mais fraco que o São José. Então o São José não tem que levar esse jogo como regra para os próximos jogos da temporada, né? Então, venceu de 8-0, bacana, legal, mas o próximo jogo Liga Nacional tem que se recuperar, tem que ver que essa montanha para escalar ela é bem alta.
É verdade. O próximo adversário do São José nem é pelo Paulista. Aliás, nem tem tabela ainda. Pelo menos no site oficial do Campeonato Paulista, nem tem a segunda rodada ainda do Campeonato Paulista. Pelo menos lá. Os clubes já devem saber, mas oficialmente na tabela não consta. Então, o próximo adversário do São José é o Vélez Camaquã, do Rio Grande do Sul, que é uma das novidades na Liga Nacional. Jogo domingo, 4 horas da tarde, no ginásio Vadislau. É isso mesmo, não tem o L no meio, não. É Vadislau Niencheski. Pô, o Luiz traduzir isso aí. Que beleza. Ele aponta, é melhor. Luiz, soletrar isso aí é sacanagem, né? Vadislau Niencheski, lá no Rio Grande do Sul. Essa cidade, né, Camaquã, fica próximo ali a Porto Alegre, né? E é uma das novidades aí na Liga Nacional, o próximo adversário do São José. Mas voltando ao Campeonato Paulista, Matheus, coloca pra gente aqui, pra gente dar uma olhada na relação de clubes que estão participando desse Campeonato Paulista. São José, Taubaté, Pinda, Campos do Jordão, equipes aqui da nossa região, o todo-poderoso Sorocaba, atual campeão, Corinthians, a ABB, Santo André, o Impro de Guarulho, Pulo do Gato de Campinas, o Indaiatuba, Praia Grande e o Impacto Futsal, que me fugiu agora a cidade, o município da onde eles são, mas enfim, era um time amador e acho que ano passado eles se tornaram um clube profissional. Então essa é a relação, e só para explicar rapidamente. Todo mundo joga contra todo mundo em turno único. Os 4 primeiros já avançam direto para as quartas de final. Do 5º até o penúltimo, eles fazem como se fosse uma quartas de final ali entre eles, para pegar os 4 clubes que estão lá na frente, que já avançaram direto para as quartas de final. Aí é mata-mata direto. E o último que sobra, aí vai ter um campeonato à parte para ele, para pegar a Liga B e tudo mais. Mas enfim, todo mundo classifica praticamente, apenas o último. Lembrando que o São José, obviamente, vai buscar as 4 primeiras posições, Brunão. É o que se desenha, né? Sorocaba, lógico, Corinthians também, São José provavelmente vai estar entre os 4, aí mais um outro time aí também, talvez Pinda. Pois é. Sucesso aí para o São José Futsal. Próximo compromisso, como eu disse, domingo, fora de casa, lá no Rio Grande do Sul, contra o Vélez Camaquã. Brunão, para a gente fechar esse primeiro bloco, ainda no assunto futsal, a equipe sub-20 do São José estreia hoje no Paulista da categoria, às 8h10 da noite, contra a equipe da Liga do Litoral Santista, no ginásio do Sesc. O Paulista sub-20 de futsal contará também com 17 equipes que se enfrentarão em turno único. Os 16 avançam para a fase de mata-mata. Aí já é direto uma fase de oitavas de final. Sub-20 do São José, que sempre tem boas equipes. E sempre também fornece, né? A molecada querendo aí buscar um lugar ao sol também no time principal. Por isso que o pessoal vai sempre bem nas competições. Então, boa sorte aí pra rapaziada. Boa sorte pra rapaziada. Começa hoje, então, o Campeonato Paulista Sub-20 de Futsal. Um campeonato fortíssimo também. Boa estreia pros meninos do São José Futsal, tá certo? A gente vai pro primeiro intervalo do dia. Não sai daí, já voltamos. Tem basquete em destaque pra você. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta com Hora do Esporte, agora para falar de basquete. O NBB, você sabe, né? Acabou para o São José nos playoffs de oitavas de final, depois da eliminação para o Vasco por 3-1. E o nosso repórter João Delfino, que está de olho no conclave, foi conversar com o técnico Regis Marrelli para fazer um balanço aí da temporada. Diz aí, João, boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Hora do Esporte. Pois é, a temporada do São José Basquetebol terminou com a eliminação do NBB na semana passada e a gente está aqui com o técnico Regis Marrelli para fazer um balanço sobre esse NBB e sobre essa temporada. Regis, tudo bem? Boa tarde para você. Vamos falar então sobre esse NBB que terminou na semana passada, né? Essa eliminação contra o Vasco. Numa avaliação geral, né? O que você tira de lição desse primeiro NBB da sua volta ao São José, né? Bem, primeiro, boa tarde a todos, boa tarde ao Vieira, né? Cara, foi uma temporada muito irregular, eu falo muito isso daí, muitos altos e baixos, entendeu? A gente começou muito mal, até pela situação de ter acabado o Paulista, já começar o NBB, alguns jogadores machucados, né? O Choro que veio acabou também estando machucado, acabou indo embora, então acabou complicando muito a nossa situação, né? Teve a chegada do Adiel que colaborou bastante com a equipe. E depois ainda o Martim, mais para o final do primeiro turno, né? Acabou chegando o Martim. A equipe teve momentos muito bons, né? Como a ida para o Rio de Janeiro, aquela sequência de vitórias, Flamengo, Vasco. E a gente, aqui ganhamos do Minas, chegamos a abrir 16 pontos contra o Minas, que é o primeiro lugar da competição, Brasília, que estava ali entre os 4 primeiros. Então, teve momentos muito bons. E momentos que ninguém entendeu, que a equipe caiu de produção assim, de uma forma, né? Isso aí, inclusive, é uma dúvida que até hoje eu trago comigo, o que aconteceu nesses momentos, né? Que eu acho que é a grande pergunta, né?
E realmente eu não consegui chegar a essa conclusão, entendeu? Realmente fiz reunião com jogadores, perguntei se tinha... E nada foi colocado, assim. Então, realmente, a equipe oscilou de uma forma muito grande durante a competição. Eu acho que foi o maior problema. E eu sempre falei que o mais importante era chegar bem no playoff, né? E a equipe não chegou tão bem. Tivemos o problema do Leão, né? Com uma fasciite plantar aí, acabou ficando fora, né? Isso pesou bastante. Até o último jogo o Renato começou muito bem, fez 2 bolas de 3 seguidas e tal, mas era nítido que o desgaste dele ter sido o único pivô, né, da série. Você percebeu que ele cansou, ele sentiu muito, né? Então ele acabou cansando demais, isso aí pesou bastante. Outra situação que acabou pesando bastante, o Douglas está com um probleminha no pé, não é nada grave, mas teria que parar um mês e pouco aí. E o Douglas fez uma temporada espetacular, eu acho que foi realmente o grande destaque da equipe, essa temporada foi ele. Mas ele teve que diminuir o número de treinos, a quantidade, a intensidade. Ele é um cara que treina demais, é um cara extremamente dedicado. E eu acho que isso aí também pesou na performance dele no playoff. Então essas duas coisas pesaram bastante. E eu acho que defensivamente a equipe não foi bem, né? Por mais que o Marquinhos seja um grande jogador, por mais que ele seja um cara diferenciado, eu acho que 40 anos, né? Ele está com 40 anos, eu acho que a gente teria que ter uma defesa mais agressiva, mais forte. E ele acabou sendo o ponto de desequilíbrio, realmente. Eu acho que a gente não conseguiu. Então, eu acho que de uma forma geral, a minha análise é essa. Eu acho que defensivamente a gente não foi bem no playoff. Tivemos alguns problemas de contusão. Né? Tomamos, acho que mais de 83 pontos de média do playoff, então é muita coisa. Tá? Infelizmente, em casa a gente não conseguiu as vitórias. Né? A gente acabou ganhando no Rio, mas em casa não. Né? Agora, tem os lados positivos, que é a presença da torcida. No último jogo, acho que tinha 4.000 pessoas no ginásio. Então tem muita coisa, eu acho que a Arena devagarzinho está se estabelecendo, né? A Arena Farmaconte está se estabelecendo como a casa do basquete. São coisas importantes, eu acho que a equipe teve momentos muito bons, né? Como Paulista, a chegada vice-campeão paulista, eu acho que fazia bastante tempo que São José não conseguia alcançar uma final, né? Isso também acabou sendo muito importante. E os bons momentos também do NBB, né? Algumas grandes vitórias, bons momentos, mas eu acho que o que fica é a irregularidade do time durante a competição. Ainda sobre o Paulista, né, Regis? O São José, como você disse, chega a uma final. Você acha que, de repente, no Paulista, o São José entregou mais do que todo mundo esperava e, de repente, subiu uma régua para o NBB e aí o time acabou entregando menos em relação ao que se esperou depois que foi criado no Paulista? Cara, eu acho que agora, fazendo essa análise agora, eu acho que a tônica do time foi irregularidade. Se for ver lá no começo, nós começamos muito mal o Paulista também, não começamos bem. Tanto que eu acho que foi a primeira vez que um time fica no segundo grupo, que depois da primeira fase se divide em 2 grupos do Paulista, tem os 5 primeiros e os outros 3, né, os outros 5 que ficam no outro grupo. E a gente ficou no segundo grupo, né? E eu acho que é a primeira vez que um time que está no segundo grupo chega a uma final. Então, quer dizer, aí já mostrava a irregularidade do time mesmo durante a competição. Começamos mal e terminamos bem o Paulista, né? Então, eu acho que a tônica da equipe foi a irregularidade. Eu não acredito que subiu a régua, porque, por exemplo, ganhamos do Flamengo, ganhamos do Minas, né? Ganhamos de Franca em Franca. Então, quer dizer, você não pode falar, não, o nível subiu e a equipe, né, não conseguiu jogar com as principais equipes do país, vamos falar isso. Não foi, porque a gente ganhou das principais equipes do país, ou dentro ou fora. Ganhamos do Vasco do Rio, Flamengo no Rio. Então, tem time que você fala, não, só joga bem em casa. Não foi o caso, porque nós ganhamos fora de casa grandes jogos. Então eu acho que realmente, talvez pela característica dos jogadores, eu não sei, né? Quando você monta o time, você não tem essa ideia de exatamente o que vai acontecer. Mas é um time que não tinha regularidade, né? Talvez uma liderança maior do time, nos momentos que o time desandava. Então fica difícil fazer essa análise. Eu vou ser muito sincero. Se você falar para mim hoje, você sabe exatamente. Eu não sei, porque eu não sei. Durante as conversas com os próprios jogadores, você via que não tinha uma posição que eles mesmos falavam, não, está acontecendo isso. Não, o cara não falou, não, olha, é um momento, não tem nada. Então fica muito difícil saber fazer essa avaliação. E agora, já vendo um futuro, né? Já uma indefinição, de repente o seu desejo, qual que é, de repente, para a próxima temporada no São José? Por enquanto não foi conversado nada, né? Desde que acabou completamente não teve nenhuma conversa. É lógico que eu gostaria de ficar aqui, é a cidade que eu moro, a cidade que eu gosto, eu adoro trabalhar aqui, né? Eu gosto da torcida, eu gosto da cidade, moro na cidade, diferente de eu ir para outro lugar ou não, eu vou continuar morando em São José, porque é a cidade que eu me apaixonei quando vim para cá, minha família, então eu gosto daqui, então se eu puder ficar aqui, para mim é excelente. Mas é lógico que tem outras coisas, né? Agora existem as decisões
né, da diretoria, né, eles vão fazer a avaliação, vai ter a decisão, e estamos aguardando aqui, esperando, ou se vai surgir outro lugar, outra situação, né. Realmente agora a vida nossa é complicada, tanto jogador, atleta, né, a gente sabe que a cada um ano tudo pode mudar, né? Eu já trabalhei em Salvador, já trabalhei em Brasília, já trabalhei para tudo que é lugar. Então é a vida nossa, essa é a vida nossa, então, mas realmente gostaria de ficar aqui, espero que isso aconteça, né? E aqui eu me sinto muito bem, muito feliz e realmente gostaria muito de ficar aqui. Tá certo, Regis. A gente agradece a sua participação sempre durante essa temporada, né? Você que chegou lá então lá para o Paulista, foi lá no nosso programa do Hora do Esporte logo nessa chegada, né? Tá sempre em contato aí com a gente. Parabeniza você por essa temporada no São José, um vice-campeonato paulista muito comemorado. E agora o NBB, que você realmente disse que faltou a regularidade no time, mas a gente também torce aí para que no restante, na próxima temporada, tudo dê certo. Agradecendo você. Quer mandar um abraço pro Vieira, tá lá nos acompanhando? Precisa tirar ele do estúdio, é só ar-condicionado, tranquilo, bem. Já deixou esse recado assim que eu cheguei, ele só fica mandando a gente vir e fica lá no ar-condicionado, ele e o Bruno, né? Legal, mas agradecer também, porque a imprensa, de uma forma geral, de São José sempre foi muito correta, né? Isso é importante, isso aí faz parte do sucesso de um projeto também. Então, eu queria agradecer a todos aí e a torcida, né, pelo apoio de sempre. Tá certo. Obrigado ao Regis Marrelli. Tá aí um balanço sobre a temporada do São José Basquetebol, que agora então vai se preparar para o Campeonato Paulista no segundo semestre, para a próxima temporada 25-26. Volto com você no estúdio, Vieira. Um abraço. Valeu, João. Um abraço pra você. Daqui a pouco o João vai voltar aqui no nosso Hora do Esporte. Abraço, Regis Marrelli. Daqui a pouco eu saio do estúdio, Regis. Eu vou aí no basquete, vou te fazer uma visita aí no ginásio, seja o Lineu de Moura, seja a Arena Farmaconde, a Farmaconde Arena. Brunão, o Regis acho que resumiu bem aí a trajetória do São José dentro desse NBB. O que a gente falou aqui segunda-feira, né? Que o São José foi marcado, a campanha do São José foi marcada pela inconstância, né? Como o próprio Regis falou, no Paulista começou mal, pegou a segunda parte lá, a repescagem, né? Vamos dizer assim, no Paulista e conseguiu chegar até uma final de uma maneira até surpreendente, né? Vencendo o São Paulo fora de casa, enfim, conseguiu chegar na final e aí não tinha como contra a Franca bater o time de Franca. No NBB a mesma coisa, começou muito mal, né? O recorde negativo de derrotas seguidas, e aí do meio para frente começou a engrenar algumas vitórias. No segundo turno começou bem, né? Diferentemente do primeiro, com vitórias seguidas fora de casa contra os times do Rio, e aí no final a tônica foi isso, foi essa instabilidade, quando o São José precisava ganhar, não ganhou, para ficar em 8º lugar. Então, essa inconstância aí do São José, fora a questão de desfalque, de elenco, que acontece com toda a equipe, então acabou aí marcando o São José na temporada. Pois é, agora a expectativa se Regis Marrelli e São José Basquetebol vão se acertar para a sequência do trabalho ou se o Regis vai comandar outra equipe e um novo treinador chegará para a equipe do São José. Tem tempo, geralmente o basquete, eles começam a decidir essas coisas no final da temporada, vai começar ainda as quartas de final do NBB, tem muita coisa para acontecer, vamos aguardar e tomara que cheguem a um acordo para o Regis permanecer no São José. A gente sabe aí do carinho que ele tem e tudo mais, e é um grande treinador, pensou independente da amizade com o treinador que eu tenho, mas vejo que é uma boa para o São José a sua permanência, mas tem que ser bom para os dois lados, tanto para o clube quanto para o treinador. Sucesso na trajetória aí do Regis Marrelli e também do São José Basquetebol. Brunão, pra gente poder fechar esse segundo bloco, ainda falando de basquete, mas das meninas do São José, que entraram em quadra ontem no ginásio Galegão, lá em Blumenau, Santa Catarina, pela segunda rodada da Liga de Basquete Feminino, para encarar as donas da casa, e com a ausência da Ju Souza, vai TP, e lá o Isaías, o time sentiu e foram derrotadas pelas vice-lanternas da competição pelo placar de 65-61. Com o resultado, o time do técnico Leandro Leal caiu da 5ª para a 7ª posição, agora com 50% de aproveitamento. Em 12 jogos, o time soma 6 vitórias e 6 derrotas, Brunão. Perdeu para o Santo André e perdeu para o Blumenau, duas equipes que estão lá embaixo. E aí essa derrota ainda pior, né? Porque apesar de ter sido fora de casa, mas é para um time que está, se eu não me engano, é lanterna ou vice-lanterna. Então, enfim, complicado. O São José que teve esses dois desfalques importantes, né? Que são duas jogadoras, se não as principais, mas do time principal, do time titular ali, são as principais. Mas o São José tem que abrir o olho aí, porque estava em 5º lugar, brigando ali pelo 5º, 4º lugar, agora já caiu para 7º, tem que olhar para trás, porque senão chega no final do campeonato, acaba ficando de fora dos 8.
Muito bem. Matheus, coloca pra gente na tela rapidinho aqui a classificação. Classificação lá em cima, você sabe, né? O detalhe é o seguinte, São José era o 5º colocado, que agora o Campinas assumiu essa 5ª posição, Ourinhos na 4ª colocação, Mesquita, que é o próximo adversário do São José, assumiu a 6ª posição, São José é o atual 7º colocado. Lá embaixo, o Blumenau, 10º colocado, estaria fora da zona de classificação, Blumenau que venceu o São José, Blumenau que tem apenas 2 vitórias e uma foi justamente contra o São José. Sucesso para o São José que volta à quadra no próximo sábado, 18 horas, contra o Mesquita do Rio de Janeiro, no ginásio do Teatrão. Esperamos a recuperação, até porque é um confronto direto entre as duas equipes, tá certo? A gente vai para o último intervalo do dia, não sai daí, informações do São José. João Delfino volta para trazer tudo para você, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com Hora do Esporte. Quem também está de volta é o repórter João Delfino, que vai te atualizar sobre as informações da nossa Águia do Vale. Rebobina. Pan, tela azul. O detalhe é o seguinte, o João Delfino volta aí para trazer informações do São José, saber do técnico Marcelo Marelli. O time segue contratando aí para a disputa da Copa Paulista. Então, atualiza as informações para a gente aí, João. Volta, João, aqui no Hora do Esporte. Fala, Vieira, tô de volta aqui no Hora do Esporte, agora na frente do estádio Martins Pereira para trazer informações sobre o São José Esporte Clube. Martins Pereira, que por sinal hoje foi divulgado pelo São José, que agora conta com placas de energia solar, né, para trazer aquela economia, aquela tecnologia no consumo de energia aqui do estádio. Já é uma realidade em vários estádios e arenas também do nosso país. Mas vamos para o futebol, né? O São José chega então na segunda semana de treinamentos do técnico Marcelo Marelli, né, na frente do time, visando a Copa Paulista, e as contratações não param, né? Até o último Hora do Esporte de segunda-feira, você já tinha anunciado mais algumas. Até então era o goleiro Gabriel Afonso, o volante Bruno Camilo, o atacante Gustavo Henrique e o atacante também Gabriel Freitas. Mais duas então desde o nosso último programa. Vamos a elas. O meia Flávio Henrique, que disputou a Série A2 deste ano pelo Oeste. Ele tem 22 anos e ele chega por empréstimo junto ao São Bernardo Futebol Clube para disputar a Copa Paulista. Ele falou com a assessoria do São José e a gente traz uma palavra do Flávio Henrique aqui no Hora do Esporte. Joguei contra o São José aqui, admirei muito o clube, a torcida também, que querendo ou não é um jogador a mais, né, para o clube que está jogando. E é isso, contamos com a torcida para que possamos dar o nosso melhor na Copa Paulista. Outra contratação anunciada, desta vez para a defesa, foi do lateral Matheus Petri, de 23 anos. Ele jogou a Série A4 deste ano pelo Grêmio São Carlense e também chega para disputar a Copa Paulista pela Águia do Vale. Também falou com a assessoria do time e a gente traz aqui uma palavra do novo lateral esquerdo do São José. Pessoalmente, né, já acompanhei muito por Instagram, por televisão, assistindo campeonatos. E o que eu espero da torcida, pelo que eu acompanho, é uma torcida muito vibrante, uma torcida apaixonada que abraça a ideia do clube e da cidade. Tá, então, Matheus Petri, mais um contratado pelo São José. Com essas contratações, São José chega então a 6 nomes anunciados, fora aqueles que já tinham a permanência decretada, né, depois do fim da Série A2, e também aqueles que já estavam no time, como são os casos do João Gabriel e do Rony, que já estão em fase final de recuperação, provavelmente já devem estar à disposição para o início da Copa Paulista. São José, então, que mantém os seus treinamentos e conta com jogadores do Sub-17 e do Sub-20, integrando esse treinamento, para que tenha aquela integração, né, entre a base e o profissional, e também alguns deles, claro, serão aproveitados pelo técnico Marcelo Marelli. Lembrando que o São José tem data para estrear na Copa Paulista, será aqui no Martins Pereira, em mais um Clássico do Vale. Esse ano de 2025 tem um Clássico do Vale a cada esquina, né, Vieira? A gente vai para o 4º nesse ano e teremos mais um lá em Taubaté. Podemos, quem sabe, ter também durante o mata-mata da Copa Paulista. Fato é que no final de semana do dia 15 de junho, provavelmente no próprio domingo do dia 15 de junho, ainda sem horário definido, mas definido que o São José estreia neste final de semana contra o Taubaté aqui no Martins Pereira, e essas são as últimas informações da Águia do Vale. Participação grande hoje aqui no programa, hein, Vieira? Volto com você e com o Bruno aí no estúdio. Muito bem, Joãozinho. Pedi aumento pro Rafael pra você lá, porque você tá trabalhando muito aqui na Hora do Esporte. Grande João Delfino, tava no Lineu de Moura, depois no Martins Pereira, deixando você sempre muito bem informado aqui no nosso Hora do Esporte. Ele vai estar no telhado com a Ilza Scamparini lá, esperando o Papa.
Na sacada lá esperando o novo chefe dele. Que beleza, ele que é o chefe dos coroinhas de Jacareí. Mas, Brunão, o São José tá se reformulando para a Copa Paulista. Essa foi boa, hein, Brunão? Mas o São José tá seguindo o caminho correto. Tá seguindo o caminho correto. Tá trabalhando, começou a trabalhar mais cedo que todo mundo. Segue. A gente falava aqui dos outros programas, acho que dos times que jogaram a Copa Paulista, ou que vão jogar a Copa Paulista, acho que é o time que está mais bem preparado, se preparando, né? Começou já a treinar com bola, enfim, uma nova montagem do elenco, a gente vai ver aí como funciona. Para o clássico, né? Já pega um clássico assim logo de cara, enfim, acho que os dois times vão estar tentando se entrosar já no clássico. Vamos ver como é que vai ser esse clássico do Vale no dia 15. Muito bem, sucesso para o São José, que está se preparando aí para a Copa Paulista, dia 15, clássico contra o Taubaté. Brunão, no pique, para a gente fechar a Hora do Esporte com uma notícia bacana. A equipe de natação paralímpica do Instituto Athlon, que representa São José dos Campos, conquistou o vice-campeonato paulista de paranatação de inverno, que é o troféu Daniel Dias, no último final de semana, lá no Centro de Treinamentos Paralímpico Brasileiro, reunindo os principais clubes do estado. No total, a equipe joseense conquistou 60 medalhas, sendo 16 de ouro, 27 de prata e 14 de bronze. O destaque individual foi a atleta Larissa Pelarim, que conquistou a medalha de ouro e 3 recordes pessoais nas provas de 50, 100 e 200 metros livres na classe S21. Dos atletas joseenses que disputaram a competição, 8 deles têm menos de 20 anos e são vinculados ao programa Atleta Cidadão. Destaque para Marcela Sanciloto, que conquistou o ouro na prova de 50 metros livre, prata nos 100 metros livre e também nos 100 metros peito e bronze nos 100 metros costas. Olha quantas medalhas ela conquistou, né? Além disso, ela obteve o índice para a disputa da competição nacional. Outros medalhistas da equipe de base foram David Gabriel, prata na prova dos 4 por 100 livre, e Arthur Barbosa, bronze nos 100 metros livres, Brunão. Realmente a natação paralímpica, a natação normal, realmente trazendo bons resultados para São José dos Campos. E muito bacana a natação paralímpica, né? Mais um trabalho legal do Instituto Athlon aí, rendendo troféu, medalha para São José dos Campos. Maravilha. Desculpe a correria, que hoje o programa foi cheio. Brunão, parabéns para a rapaziada da natação paralímpica. Brunão, um grande abraço para você. Até a próxima Hora do Esporte. Até o próximo Hora do Esporte. Qual câmera que eu vou? Aqui, vou aqui. Isso. Foi um prazer inenarrável estar em mais uma Hora do Esporte. Até sexta-feira, esperando o Papa. Tchau. Eu quebrei o protocolo com o Matheus. Desculpa, Matheus. A gente vai chegando ao final do programa de hoje, agradecendo a audiência, a sua paciência. Luizão, grande abraço para você. O Luizão tá esperando o Papa também. O Luizão sempre levando a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso Hora. Você fica agora com a programação da TV Câmara. Eu, Brunão, Luizão em grande equipe. A gente volta na sexta-feira para fechar a semana e te deixar muito bem informado sobre os assuntos dos esportes da nossa cidade. De minha parte, grande abraço. Até sexta. Tchau, tchau.